Você já parou para analisar o quanto o DNA que foi herdado dos seus pais influencia na sua vida? Será que a carga genética é determinante apenas em nossas características físicas ou também nas doenças que nós desenvolvemos com o passar dos anos? É possível evitar problemas de saúde hereditários com mudanças de hábitos? E o que os pesquisadores já descobriram que pode permitir que os exames e os tratamentos sejam personalizados para os pacientes? Quem vai responder a essas e muitas outras perguntas é o professor Mariano Zales, meu convidado de hoje, que é formado em Ciências Biomédicas pela UFRJ, com mestrado no Instituto Weizmann em Israel, doutorado pela UFRJ e também pela Escola de Saúde Pública de Harvard. Ele também é especialista em epigenética e oncologia de precisão. Muito prazer recebê-lo aqui, professor, no programa de hoje. Espero que a gente esclareça muitas dúvidas que as pessoas têm sobre a parte genética, a herança dos nossos pais, os nossos hábitos influenciando doenças que não precisariam ser desenvolvidas por cada um de nós. Mas eu queria começar falando um pouquinho da sua carreira. Okay. O senhor começou estudando biomedicina, né? E depois o senhor trabalhou com malária. O que atraiu o senhor nessa área da malária? Bom, eu me formei em biomedicina e depois eu fui para Israel, onde eu comecei a trabalhar com doenças infecciosas, né? E eu queria começar a trabalhar com doenças infecciosas e também toda a parte da biologia molecular dessas doenças infecciosas estava começando a emergir, entendeu? Isso foi em que período? Isso foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Eu fiquei onde eu estudei malária foi na Escola de Saúde Pública de Harvard, né? De 89 a 94. Uhum. Então, eu fiquei uns 5 anos como fellow dessa escola. E aí eu comecei a estudar genética. Técnicas de biologia molecular, técnicas que estavam começando como sequenciar o DNA. Então, foi realmente um momento super especial. Eram os primeiros anos do PCR, né? Uhum. Que se faz muito, a gente escutou muito no Covid, né? Que é essa técnica molecular e de detecção. E aí começou a minha carreira como biologista molecular e geneticista. Eu voltei para o Brasil, eu fiz o concurso para ir para professor adjunto, né? E comecei a minha carreira dentro como pesquisador primeiro no Instituto de Biofísica, depois eu mudei para a Faculdade de Medicina da UFRJ. Lá eu comecei a trabalhar não somente com malária, mas com outras doenças infecciosas. Paralelamente, né, eu comecei também como consultor de uma empresa que começou a fazer testes genéticos aqui no Rio de Janeiro, e aí eu comecei a trabalhar com câncer, com oncologia de precisão, e aí eu comecei também a pesquisar toda essa parte de como você trabalha com células tumorais, né? Porque o câncer é uma doença genética, de genes. Os genes começam a ficar mutados, e aí a célula não consegue mais se controlar, e ela começa a crescer, ela não morre mais, ela só cresce e cria o tumor. Então a gente começou a estudar os genomas, né? O DNA dessas células tumorais e como a gente descobre essas mutações, porque junto com isso começou, assim, mais ou menos em 2005, assim, começou as primeiras medicações chamadas terapias-alvo. Você tem um remédio e você tem um tumor, se esse tumor tem uma mutação específica, esse remédio pode atuar nesse tumor. Então, começou uma coisa chamada a medicina de precisão, onde você tinha o desenvolvimento de remédios contra tumores de pulmão, melanoma, câncer coloretal, vários medicamentos que foram desenvolvidos a partir de uma mutação de um gene que é importante para a célula crescer ou morrer. Então, se você inibe aquilo que está descontrolado, a célula morre, mas ela tem que ser estudada. Os genes, esses genes específicos têm que ser estudados para que você consiga usar o medicamento ou não. É por isso que é de precisão, é personalizado, é de precisão.
E hoje você tem mais de 100, 200 medicamentos, terapias-alvo estão sendo desenvolvidos, não somente no mercado, mas eles estão sendo desenvolvidos agora por esses, a gente chama de biomarcadores, que são essas mutações. Então, estudar hoje o tumor, cada um tem, quando você tem, infelizmente, um câncer, né? Geneticamente, ele é muito diferente de outro, mesmo sendo um câncer de pulmão, tá? Específico, geneticamente, cada um tem as suas mudanças genéticas que têm que ser estudadas. Eu li, inclusive, uma reportagem que falava de um medicamento específico que apenas 15% das mulheres com câncer de mama seriam beneficiadas com aquele medicamento, as outras 85% não. Esses exames moleculares, eles são feitos em todos os pacientes? Isso já está na rede pública? Como é que funciona no dia a dia? Infelizmente, não está disponível na rede pública, porque já estão começando a ter centros que estão fazendo, eles fazem os testes, mas não é uma coisa assim de rotina, a gente chama painéis genéticos. Existem os painéis genéticos para doenças hereditárias, para você saber se você tem uma doença hereditária, mas existem os painéis genéticos que estudam os tumores. E isso ainda não está sendo utilizado com uma abrangência que deveria ter sido. Por quê? Não adianta você fazer o teste se você não tem o medicamento. E esse medicamento são tratamentos infelizmente, muito caros. Você trabalha com essas terapias-alvo, que são medicamentos que saem muito caro por mês, você tem que tomar, e você tem que tomar a vida inteira, né, esse medicamento, porque ele está o tempo inteiro controlando, ele não deixa que a célula cresça. Então, mas cada vez mais esses testes estão ficando cada vez mais baratos. O senhor falou de tomar a vida inteira. Ele não acabaria com o tumor? Esclarece isso para a gente. Pois é uma pergunta assim, eles não, às vezes, assim, quando você fala de imunoterapia, tem pessoas que estavam com um tumor gravíssimo, entendeu, avançado e tudo isso, começaram a tomar imunoterapia, né, e estão até hoje vivos, entendeu, cara? Assim, a sobrevida deles assim muito grande. Algumas terapias-alvos, as pessoas prolongam a vida, outras controlam. A gente não sabe o que pode acontecer, cada um vai fazer de uma maneira reagir diferente. De uma forma. Exatamente, vai responder de uma maneira diferente, ou a célula tumoral pode encontrar uma maneira de ficar resistente a isso. O senhor falou desse medicamento, mas o interessante, então, é encontrar essa doença logo no início, né? Porque acredito que quando o tumor cresça, essa modificação genética se amplie, né? Exatamente. Excelente observação. No começo, as células tumorais não estão tão modificadas geneticamente. À medida que vai crescendo o tumor, ele bagunça, porque o que acontece? Acontece o seguinte, começa a surgir mutações na tua célula. Chega um momento que essas mutações já estão prejudicando o controle de crescimento celular, tá? Que a célula vai, se divide e para. Ela tem todo um controle dentro dela. Quando você começa a bagunçar essas proteínas, essas coisas que controlam o crescimento ou a morte celular, que é uma coisa importante, a célula começa a crescer com um grande descontrole. Então, o que acontece? Esses medicamentos param isso. Só que, no começo, não tem tantos genes mutados. Principalmente porque toda a tua vida inteira, o teu DNA das tuas células, que recebe luz ou isso aqui, ele quebra e ele é consertado. A célula conserta. Ele tem um mecanismo de consertar o DNA o tempo inteiro. Sim. Né? E toda hora consertando. Mas chega um momento que, se tem tanta mutação e tanta agressão dessas células, ele não consegue mais consertar. É como se você tivesse um carro e teu mecânico, né? Se o mecânico estiver ruim, e você não tem mais mecânico e ele não é bom, ou ele está com problemas, ele não vai consertar bem teu carro. E cada vez mais o teu carro vai ficar ruim.
E começa a colocar peça que não era original. Faltar peça, faltar isso. É isso que acontece com a célula de uma certa maneira. Ele vai crescendo e cada vez mais as peças vão deteriorando. E aí a célula começa a crescer e aí você não tem mais medicamentos que possam controlar. E aí seriam vários tipos de medicamentos? Existem medicamentos primeira linha, segunda linha, terceira linha e tudo isso, mas quando você pega no começo, entendeu? Você já pega uma mutação muito importante de um caminho da célula, de um metabolismo da célula, uma bioquímica da célula que você pode controlar o crescimento dela. E como é que eu descubro isso logo no começo? Bom, aí que está, cada vez mais a gente está fazendo diagnósticos precoces, muita gente tem o cuidado de fazer prevenções, né? Colonoscopia, tomografias, ultrassom, check-up, o sangue, tudo isso. Então, se tiver alguma coisa assim que não está legal, o médico vai, olha, vamos começar a investigar. Mas quando você descobre num exame de imagem, por exemplo, já não estaria numa fase um pouco mais desenvolvida? Depende da clínica, entendeu? Às vezes o tumor, às vezes você está com alguma coisa, que está uma tossezinha, num câncer de pulmão, você está com uma tossezinha que não para e tudo isso, quando você vê, você tem uma imagem, mas não está tão desenvolvido ainda, às vezes está, às vezes não está, igual o câncer de mama, você tocou, entendeu? Tem ainda, mas ainda está pequenininho, a mamografia capta muito no início, a tomografia capta muito no início, às vezes você está com uma gripe, isso acontece muito, entendeu? Você está com uma gripe, vamos fazer uma tomografia. E de repente você acha alguma coisa, sim, infelizmente. Mas está muito no começo, então aí você tira, você faz uma biópsia ou uma cirurgia, normalmente uma biópsia, né? Uhum. Já com esse pedacinho pequenininho, você consegue primeiro detectar o patologista, né? Que é o primeiro que faz o diagnóstico, ele diz para você, olha, isso aqui é uma célula tumoral ou não é. Aí depois, dependendo do tipo, né, existem os tumores, muitos tipos, né? Ele pega esse pedacinho e manda para um laboratório de genética, de biologia molecular, que aí você pega esse material e extrai o DNA dele, o DNA e o RNA, e sequencia ele. E por técnicas, a gente chama de bioinformática, você descobre se tem uma mutação ou não. Porque ele compara um DNA legal com um DNA que não está legal. Todas as diferenças vão ser vistas. E depois são analisadas se são diferenças que vão deixar ou dizer para você, olha, você pode usar esse remédio ou não. E o que seria a biópsia líquida? Pelo sangue? Então, a biópsia líquida é uma coisa assim, relativamente moderna, assim, recente, né? Eles viram o seguinte, que você, no sangue, todo mundo sempre, isso já era conhecido há muitos anos atrás, existe DNA circulante. Todas as células do corpo que morrem simplesmente porque é normal isso acontecer, elas se rompem, soltam DNA e esse DNA fica circulando por uma meia hora, uns 40 minutos e depois ele desaparece, é degradado, ele é destruído. Uhum. Mas toda hora você tem DNA circulante, a gente chama DNA circulante. A primeira coisa que se estudou como biópsia líquida foi aqueles testes que se usam até hoje, né? São testes pré-natais não invasivos, que você pega o DNA, você pega o sangue e a mãe quer saber se ele tem síndrome de Down, alguma síndrome e tudo isso. Isso é uma coisa que se faz muito. Porém, eles começaram a ver que os tumores, quando você tem um câncer, ele joga muito DNA para dentro do sangue, porque ele cresce e morre muito rápido. As células vão crescendo e vão morrendo, mas o tamanho é muito grande e começam a jogar DNA tumoral no sangue. Em vez de você fazer uma biópsia, você pega... Hoje a gente tem técnicas que você pega o sangue, separa as células vermelhas, pega o soro, né, o plasma, que a gente chama, né? E no plasma vai ter muito DNA. Esse DNA, então, ele é estudado para genes específicos que você quer saber
se tem o medicamento ou não. Então, uma pessoa que está com um câncer de pulmão e esse câncer de pulmão, vou dizer, a biópsia é muito pequenininha, você não conseguiu fazer um teste genético, você pega o sangue dessa pessoa e tenta descobrir certos genes que são... Mas nesse exame que o senhor está falando, é possível... Da biópsia líquida. Isso, da biópsia líquida. É possível descobrir um outro tipo de câncer? Eu estou pesquisando o de pulmão. Ele vai olhar especificamente as mutações de câncer de pulmão? Ele vai procurar se é câncer de pulmão. Tá. Não tem um geral, pergunta, né? Assim, a pergunta também é muito boa. Por quê? A biópsia líquida hoje, ela está começando a ser utilizada para várias coisas. Uma muito importante. Quando você faz uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia coloretal, que você tem um tumor coloretal, ou de pulmão também, mas principalmente se usa muito para câncer coloretal. Você tira o médico, você pega... eu fiz o diagnóstico na colonoscopia que deu um câncer coloretal. Aí ele pega o material na própria colonoscopia, ele já retira o material para ser analisado. Esse material, ele é um tumor, entendeu? Ele já tem o tumor. Você pega ele, estuda geneticamente ele e começa a fazer um teste de biópsia líquida só para você. Por quê? Quando você tira ele, você testa o DNA da biópsia líquida, tá? Depois que você faz a cirurgia, esse DNA acabou, porque não tem mais tumor. Aí você vai testando cada 6 meses para ver se ele volta. Muito antes de você ver por uma imagem. Uma recidiva dele. Mas e se ele tem metástase em outro local? Eu também acompanho por esse exame no plasma? Você sabe que você não sabe o local na hora que você descobriu que está começando a subir de novo o DNA tumoral. Porém, sabe que tem algum tumor. Aí o que você faz? Você faz um PET, você faz uma ressonância magnética e pesquisa onde está, se está no mesmo lugar ou se está em outro lugar. Mas tem maneiras de você descobrir. Agora, é recomendável a pessoa fazer esse exame sem ter um acompanhamento? A pessoa exame... pode, às vezes, surtar com o resultado? É um exame que ele está começando a ser assim utilizado. Ele está sendo muito utilizado quando você não tem mais material para pesquisar, mas também esse acompanhamento, a gente chama um acompanhamento, a gente chama acompanhamento molecular, né? Porque a gente está vendo o DNA tumoral. Ele está começando agora a ser utilizado, porém ele é caro, então não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo. É uma coisa complicada, tem que ser muito bem feito, tem que mandar. No Brasil não tem ainda um laboratório que está fazendo isso de uma maneira assim. Tem pesquisas, tem pesquisas que já estão sendo desenvolvidas aqui para ter um teste sobre isso, mas normalmente é mandado para fora, para os Estados Unidos. Agora, tem muita... O senhor fala dessa medicina já de alta precisão, mas tem muita pesquisa ainda a ser feita, né? Muita! Porque muita. A gente vê o nosso DNA, a gente não conhece tudo ali. Não. O senhor fala menos de 1% que a gente tem conhecimento do genoma? A gente tem 3... O DNA é feito, é uma cadeia de fita dupla e ela é feita por letrinhas, são 4 letras. A, T, C e G. Adenina, timina, citosina e guanina. Tá? Elas são coladas umas às outras assim. Tem outras moléculas junto com essas moléculas, né? A, T, C e G. Mas elas não seguem elas não é uma coisa assim, ATG, ATCG, ATCG. Elas estão distribuídas. Existe uma linguagem. Existe uma linguagem do DNA, que cada vez mais a gente está conhecendo essa linguagem. São os bioinformatas que conhecem essa linguagem. A gente sabe. Só que a gente tem nosso genoma tem 3 bilhões dessas letrinhas. Somente 99,5%, entendeu? Que são, quer dizer, 0,5%, quer dizer, praticamente 1% são genes que fazem os nossos caracteres, né? Que fazem todas, são 20 mil a 25 mil genes que nós temos, que é 1%
1% do nosso genoma. DNA. O resto, antigamente era chamado de lixo molecular, né? Só que hoje ele é chamado de dark genome, o genoma escuro, que a gente não sabe direito para que ele funciona. Lixo não deve ser, né? Numa máquina tão perfeita, com tantos detalhes, não é lixo, né? Não é à toa que você tem isso. E se você começa a quebrar isso, mesmo não sendo genes, esses genes começam a ficar desprotegidos. Eles protegem os genes que é a tua vida, né? Os genes são aquilo que vai fazer você viver, que vão fazer as proteínas são a tua constituição, é o que você é hoje, né? O genoma, o DNA, ele só é uma receita. Sim. A comida mesmo são as proteínas. Sim. Né? Agora são 22 a 25 mil genes, mas eles geram muito mais características, né? Exatamente. Não é cada um gerando uma característica, né? E esse estudo também é feito? Sim, isso é muito interessante. A gente tem 25 mil genes e tem 100 e poucos mil caracteres. Como é que pode ser isso? Né? Porque o gene não faz assim, um gene faz um RNA, chama dogma central. DNA, RNA, proteína. Então não é uma molécula de DNA, isso sim. Não vai fazer um RNA que vai fazer uma molécula de proteína depois. Não, o DNA vai fazer muitas moléculas, aí vai depender quanto a quantidade de RNA que você vai fazer, e cada RNA vai produzir uma quantidade X de proteína. E isso existe uma regulação que não é uma regulação hereditária, que não é recebida, que você não recebeu do teu pai e da tua mãe. É uma regulação intrínseca da célula. Claro, geneticamente existe toda uma regulação quando você está normal, mas existe uma regulação que você começa a fazer durante a sua vida. Porque tudo isso ele tem que estar em perfeita harmonia. Existe um network dentro das células que uma se comunica, uma molécula se comunica com a outra, uma célula se comunica com a outra. As células se comunicam com hormônios que são enviados do cérebro para as células, anticorpos, vários fatores importantíssimos que são não somente intercelular, mas intracelular também. Dentro da célula também as proteínas se comunicam. E se você produz uma quantidade muito grande de uma proteína que não é necessária naquela célula, por exemplo, a célula vai sofrer. Ela vai achar que está alguma coisa esquisita. O que pode acontecer com ela? Ou ela tenta consertar aumentando outra coisa, ou ela morre. E aí começam os problemas. Eu vou pedir um minutinho para o senhor, que eu quero entrar nesse assunto agora. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Perfil, hoje recebendo o professor Mariano Zales. Até já. De volta com o programa Perfil de hoje, recebendo o professor Mariano Zales. Professor, a gente entrou no final do primeiro bloco na questão da epigenética agora. Explica para a gente o que seria a epigenética. Muito bem. A epigenética, ela tem um nome epi porque está ao redor, assim. Ela não é genética. Então, o nome já fala que ela não tem a ver com a tua herança genética daquelas letrinhas A, T, C e G que você recebe 50% da tua mãe, 50% do teu pai. E aí você tem o genoma inteiro, né? Aquela coisa dos 46 cromossomos, né? 23, 46 que são 23 e 23 cada um, X e Y, dependendo se você é homem ou mulher. Muito bem. Então, o que acontece? Acontece que, como eu falei antes, né, um gene ele não produz uma molécula de RNA que não produz uma proteína. Existe toda uma regulação independente, entendeu, dessa herança genética, que é exatamente a epigenética. Essa quantidade e essa regulação de muitos RNAs ou muitas proteínas ou pouco e tudo isso fazem com que o teu corpo
no final, como eu falei que era um network, você começa a ter características de coisas que estão indo bem ou coisas que estão indo mal. A epigenética seria a expressão desses genes? Exatamente, se chama a expressão, você falou a palavra científica agora, chama expressão gênica, expressão do teu genoma, né? Então, o que acontece? A célula, quando ela precisa de uma proteína, existe toda uma maquinária que chega no núcleo da célula, né? E começa a produzir o RNA, que sai do núcleo, vai para fora do núcleo da célula, a gente chama citoplasma, e dali começa a ter a produção de proteínas. Já começa no núcleo da célula, o DNA, ele bem no comecinho do gene dele, ele tem uma região onde essas proteínas, é como se começa o comecinho da tua estrada. Então, você está saindo de casa, né, com carro, né, aí você coloca ali a mala, você vai viajar, né? Então, você coloca as malas, a comida, tudo que vai viajar lá para a tua casa de campo, né? Aí o carro fica todo cheio e tudo isso. Aí começa a primeira coisa assim. Antes de você chegar na estrada principal, que é o gene, né, o carro tem que sair da cidade, aí tem trânsito e tudo isso. Esse trânsito, né, existem umas moléculas que são colocadas nesse comecinho, que são as metilas. É um carbonozinho com 4 hidrogênios que são colocados como se fossem espetinhos no DNA, em uma região específica que tem um C e um G, uma citosina guanina. É uma regiãozinha específica. E existem enzimas que colocam ou tiram essas metilas. Aí que é a história da metilação. Exatamente, isso se chama metilação. Existe uma metilação ou uma demetilação, uma retirada disso. Por quê? Se você quer produzir, se antes de você chegar na estrada principal tem muito trânsito, você vai demorar, ou você vai chegar um momento, eu não quero mais ir, porque o trânsito está horrível, alagamento, chuva, sei lá o quê, né? Essas são as metilas, que assim, então, quando tem muita metila, ele não consegue ir bem. Mas existem situações que são necessárias uma hipermetilação? Existem, porque ela está tão hipermetilada que esse gene não funciona. Ou funciona tão pouquinho que vai produzir muito pouca proteína, que não pode produzir muita proteína. Porque essa proteína pode ser maléfica para essa célula específica. Por exemplo, se é uma célula de um rim, entendeu? Essa proteína não pode estar muito expressa, ela precisa estar um pouquinho. Já no fígado, ela tem que produzir muito dessa proteína. Então, essa regulação de expressão gênica é feito, um dos mecanismos é feito por essas metilas, essas metilações, que podem ter hiper ou hipometilada. Quando é hipo, tem pouco, então o gene encontra um caminho livre. E começa a produzir muito RNA, e depois lá, para produzir muita proteína, existem outros mecanismos também. E isso tudo está muito regulado, porque a gente está falando de 25 mil genes. Então, se você tem muita quantidade de um gene e pouca de outro, ela vai encontrando todo um grupo de 25 mil, ou 10 mil, ou 5 mil, ou um grupo... fazer tudo funcionar. Vai fazer uma coisa, é uma receita diferente. Mas então não existe assim, o bom é que você hipermetile, hipometile, que não existe. Depende de cada situação. Exatamente. Então, vamos outro exemplo. Você quer fazer uma super receita, né? Então, o que você vai pegar primeiro? Primeiro, você não sabe... Você pega o quê? O livro de receita. O livro de receita vai dizer assim, você coloca tal, todos os ingredientes, você separa todos os ingredientes, né? E se você não sabe cozinhar, mesmo você pegando receita e tudo isso, ou você não tem uma balança e tudo isso, você pode colocar, vou colocar mais sal, vou colocar mais orégano, vou colocar mais pimenta, vou colocar mais isso. O gosto vai ser completamente diferente se você fizer de uma maneira, como tem que ser feita, por exemplo. Não é verdade? Sim. Se você começa a colocar uma carne e temperar, em vez de você assar ela,
você faz um cozimento dela, a carne tem uma coisa completamente E essa receita diferente. já vem no meu DNA? E isso tá exatamente. Então, o que acontece? Esses ingredientes que estão em diferentes quantidades, entendeu? Existe um equilíbrio. Mas quando ele está em diferentes quantidades, ele não vai a tua comida não vai ter um gosto diferente? Sim. Então, isso é como se fosse um caractere diferente. Uma coisa que está errada, que não sei o quê. Mas, mas são os mesmos genes, mas estão em quantidades diferentes, vão fazer toda a diferença. E o que altera isso? O que altera isso? Vamos lá. Existem vários fatores que podem alterar. Mas o que eu acho mais importante é o que você vive. É durante a sua vida. A coisa acontece ao nível da barriga da mamãe, entendeu? Já o que você está dentro no teu desenvolvimento fetal, existe o que a mãe está comendo, o que a mãe está vivendo, o que a mãe está sofrendo. Isso já passa para o bebê. Quando você nasce, existem vários momentos da sua vida. Então, o que você come, o que você escuta, o que você recebe, o que você toca, influencia. o que é todos os sentidos. Você falou do bebê, vamos voltar um pouquinho. Esse bebê, ele recebe um perfil epigenético de pai e mãe? Então, ele já... Existe uma coisa assim, existe muitos genes que têm que estar hiper ou hipometilados de uma maneira muito forte, senão você não vive, senão você não é formado, tá? Existe uma coisa que é quase filosófica, né? Porque o ser humano é uma coisa impressionante. O teu corpo te dá uma chance de você começar a tua vida com uma página em branco. Ele faz uma mudança epigenética no momento que tem a fecundação e começa a ter as primeiras células. Existe uma mudança epigenética que limpa tudo aquilo que não está muito legal. Dá um boot ali, não? Ele faz um reset para que você comece uma coisa legal. Algumas que são muito, muito fortes não conseguem, que o pai ou a mãe, algum trauma, alguma coisa muito forte... Pode passar para o bebê. Pode passar até 3 gerações. Porém, qual é o legal disso da epigenética? É reversível. Existe uma reversão, porque não é uma coisa que você tira e coloca. Uhum. Então, a maneira como você vive, a maneira como você se alimenta, a maneira como você encara a sua vida, o amor que você recebeu, ou ao contrário, e tudo isso, epigeneticamente, é o comportamento, mas o comportamento, as tuas células não sabem o que está acontecendo lá fora. Elas não têm olhos e boca e que não sei o quê. O teu corpo, o que está dentro de você, vem da onde? O que a gente sente, vê. Exatamente, né? Não é isso? É o que você vê, o que você sente, o que você escuta, o que você toca. Então, o estresse é um problema grave para essa receita epigenética. O estresse é uma coisa muito estudada na epigenética, porque já está comprovadíssimo que existe animais, que é uma coisa assim, um experimento muito, muito clássico, né? Eles viram que quando nasce assim com os camundongos, né? Na verdade são os ratinhos, né? Que um pouco maiores assim. Então eles observaram o seguinte: normalmente num ambiente onde está tudo bacana, água, comida e tudo isso, a mãe dá luz e ela costuma lamber a cria. Sim. Tá? Isso é muito importante. Porque quando ela lambe a cria, existe um fator epigenético que começa a metilar coisas dentro do cérebro para controlar o comportamento no futuro. Agora, quando a mãe não é uma boa mãe, por exemplo, e não lambe, chama licking, né, em inglês, né, não lambe a cria, alguns morrem, outros crescem e se tornam extremamente agressivos e tudo isso. É um fator, e eles viram que a metilação dentro da hipófise de uma proteína específica do cérebro, que fica hipermetilada nesse caso. Entendi.
entendeu? E não fica... Ela tem uma metilação normal, mas quando ela fica hipermetilada, ela não produz uma proteína, olha aí, não produz uma proteína que deveria ter sido importante para o comportamento do ratinho. Então, se eu fiz uma bagunça nessa minha receita, vamos chamar de receita epigenética, que ela vinha muito bem até o momento, eu consigo consertar isso? Qual o tempo de mudança nessa É uma pergunta receita? Muito boa. Ninguém sabe. Ninguém sabe se você pode consertar ou não pode consertar, porque você não sabe o que você está consertando, na verdade. A gente não entende direito todo esse network. Uhum. Existe uma coisa, você estudou o genoma, né? O genoma é todos os genes. Agora as pessoas estão começando a estudar o epigenoma. Como estão os níveis de metilação dessas células, para que você entenda como é que é um tumor. Se estuda muito a epigenética do tumor. Por que ele está tão bagunçado dessa maneira? Por que células, entendeu, importantes que produzem hormônios tão metiladas ou desmetiladas que... Imagine existe uma glândula adrenal, né, que recebe, que vai produzir o cortisol, aldosterona, pressão alta e tudo isso. Existem casos que a gente chama essa pressão alta assim primária mesmo, né? Que você é essencial, né? Você não entende por que você tem pressão alta. E quando você está estressado, a tua pressão sobe. Porque tem uma coisa de hormônios. Agora, se você tem uma pressão, um estresse crônico, estresse é uma coisa natural, assim, nos animais e tudo isso. No momento de perigo, eles correm, se estressam, botam adrenalina. Você está o tempo todo com adrenalina, você tem um estresse. É aquela história de quebrar e não consertar mais. Exatamente. De tanto que eu me machuco. É mais ou menos isso. Isso é mais a nível de DNA que eu estava te contando. Tá. Né? Mas isso é o gene que está o tempo inteiro sendo produzido mais porque... Ele pode parar de produzir então, de forma equivocada? Se você começa a se tratar de uma maneira assim, com alimentação, menos estresse, menos problema, ou uma psicoterapia se você gosta, ou uma yoga, ou sei lá, você encontra, as pessoas se encontram nos lugares que gostam de ir, que se sentem felizes, né? Uhum. Apesar que a felicidade é uma coisa momentânea, né, cara? A gente sempre... É impossível ser feliz o tempo inteiro, né? É uma coisa que a gente tem momento, mas se você aumenta... Você não tinha nenhum momento desse tipo, você começa a aumentar momentos de prazer, de felicidade, ou se não, de saber controlar o que é o inevitável. Você sabe que é assim, então você começa a conhecer teu corpo de uma maneira diferente e isso faz com que tenha toda uma coisa desse mecanismo epigenético. Conseguir melhorar esse mecanismo. Agora, tem muitas coisas também, eu queria falar da questão da penetrância. Tem doenças hereditárias que a penetrância é 100%, tipo hemofilia, mas tem outras, ou seja, se você tem aquele gene, você vai desenvolver a doença, mas tem outras que você pode ter dado aquela carga genética e não desenvolver a doença. Perfeito. A penetrância é uma coisa... O próprio nome já fala, né? Assim, de penetrar, assim, de que uma coisa que você tenha uma função muito séria dentro do corpo. Hemofilia, né? Então você tem uma mutação num fator que ajuda a coagulação, e se você tem uma troca de uma letrinha que vai fazer o aminoácido da proteína, essa troca dessa letrinha, essa mutação, né? Faz com que essa proteína não funcione e você não coagule o sangue. Sim. Pronto. Não adianta você ter a sua vida mais, como eu falei antes, né, zen, bacana, feliz, porque isso é uma penetrância que se chama 100%. 100%. Tem outros exemplos de 100%? A síndrome de Down, entendeu? Você tem uma trissomia que você tem a trissomia e você tem síndrome de Down. Existem mutações, existem outras mutações também de coagulação também. Existe doenças genéticas como Tay-Sachs também, que são seríssimas, que você tem a mutação fibrose cística. Fibrose cística, que é uma doença... Não vou falar comum, essas doenças são raras. Se fossem comuns,
muita gente... As coisas são raras, é por isso que doenças hereditárias são raras. Senão a população estaria em risco, né? E tudo isso. Então, a fibrose cística é uma mutação numa proteína, entendeu? Em que ela ajuda a jogar potássio, entrar sódio, aí você produz um muco, né? Aí você produz quando você tosse, catarro, muco, tem que estar sempre expectorando, você está sempre, né? Quem tem fibrose cística não produz esse muco. E ele é 100% de entendeu? penetrância. E ele é 100%. Entendeu? Agora, e outras que são 40%, 60%? Então, a gente vê muito isso em fatores que são de doenças crônicas, que são... Existe fatores, por exemplo, vamos falar do câncer hereditário? Câncer hereditário, tá? A gente sabe que tem genes que têm penetrâncias que podem chegar a 70%, 80%, como no câncer de mama, né? Existe um gene chamado BRCA1, BRCA2, que até a Angelina Jolie, né? Ela fez e tirou o seio, tirou isso, porque ela tinha essa mutação, porque a mãe dela morreu com câncer de mama, acho que câncer de mama e ovário, e ela tirou. Agora, por que não é 100%? Porque quando você pode desenvolver em algum momento o câncer, ou não. Existe uma grande... Então, hoje a gente está estudando mutações e casos que quando a pessoa tem essa mutação, 40% das pessoas desenvolveram câncer, 80% das pessoas desenvolveram câncer, 50% das pessoas. Então, cada vez mais, isso quer dizer o quê? Por que elas desenvolveram câncer, então? Porque muitos fatores... Aí entra o meio ambiente, os fatores do meio ambiente, os fatores de vida tua, com a tua propensão a alguma coisa. É por isso que às vezes você vai no médico e fala assim, vem cá, doenças cardíacas. Teu pai teve doença cardíaca, alguém na família tem uma doença cardíaca, alguém da família teve câncer, alguém da família teve alguma coisa. Por quê? Porque existem alguns genes que, quando eles estão juntos também, entendeu? Eles podem aumentar a chance de você ter uma doença cardíaca, uma pressão alta, várias coisas relacionadas com doenças crônicas, e principalmente. Porque quando você tem uma doença com alta penetrância, normalmente a gente chama de uma doença recessiva. Você tem que receber aquele Azinho, o Bzinho, né? Então você tem que receber... Do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Para que os dois juntos, entendeu? Você não tem a proteína funcionando. Já quando tem esses genes que não tem tanta penetrância, a gente chama de autossômico dominante. É um gene dominante. Você só precisa de uma cópia. Porém, a outra cópia ainda sustenta um pouco, mas a falta da outra cópia boa que você recebeu da tua mãe ou do teu pai, entendeu? Já prejudica, já aquele carro já está com alguma pecinha não funcionando bem. E tem o contrário também? Hein? Eu não tenho nenhuma carga genética para determinada doença e eu desenvolvo a doença. Bom, aí a gente está falando o quê? Que 10% dos tumores, tá legal, de câncer, né? 10% são de origem hereditária, que você recebeu algum gene da tua mãe ou do teu pai, e em algum momento você desenvolveu o câncer. Então, existe um geneticista, um oncogeneticista, que estuda as famílias. Então, quando você vai num cara desse, aí ele vai ver que teu avô, teu tio, o primeiro grau, o segundo grau, como é que está a tua árvore genética, né? Tá? A tua árvore genealógica em relação. Então, ele faz um estudo desse tipo. Agora, os outros 90%, o que acontece? Aí é um problema em que você está vivendo, entendeu? Você pode ter uma coisa hereditária multigênica, mas que não é uma coisa muito penetrante, é pouquinho, 10%, 20%. Mas o meio ambiente e tudo que você está recebendo, dependendo, tuas células começam a sofrer. É alguma coisa que está agredindo
a tua célula. Tabaco, ultravioleta de sol. Uns exemplos. Obesidade, álcool, tá? A gente sabe que tem coisas químicas, tem coisas biológicas, existe vírus também que produzem câncer. Químicas, físicas, radiação. Químicas, tabaco e inseticidas e outras coisas desse tipo, que podem ajudar a célula a produzir câncer. Mas elas também ajudam muito a desregular toda a tua epigenética. Em que células que deveriam, por exemplo, suprimir... Existem genes que produzem proteínas que suprimem tumor. Toda vez que surge um tumor, ele chega e mata ela. Uhum. Ele não deixa que tumores cresçam. Porque toda hora tem alguma coisa acontecendo de ruim que você nem vê e nem imagina. É quebra de DNA. Toda hora que você vai para a praia, a tua pele, se você não coloca um protetor solar, o ultravioleta quebra e machuca pra caramba o DNA da pele. Né? O DNA que está aí até o ponto que você pode ter um câncer. Vai machucando. Ele vai machucando. Então, a grande exposição que pode acumular e tudo isso começa a produzir mutações em células, entendeu? Que estão sofrendo de alguma maneira, que estão recebendo alguma coisa, que estão sofrendo. Vamos no pulmão, na alimentação, de novo, ultravioleta, qualquer coisa, entendeu? Que estão... E até coisas do corpo que a gente não sabe, de sofrimentos e coisas que não fazem legal para a gente. E isso faz com que, no caso do câncer, que é uma doença dos genes, quando começa a produzir, começa a ter mutações, até que começa a entrar também mutações em genes importantes que mantêm a célula controlada dela não crescer, dela morrer, dela se regular e tudo isso. Quando começa a não funcionar, consertar o DNA, então o DNA não é consertado. Se você tem alguma coisa que regula o crescimento, a célula se multiplicar e parar, ela vai se multiplicar. Então, aí que começa o câncer. Porém, epigeneticamente, tem proteínas que deveriam estar funcionando como suprimir o tumor ou consertar o tumor, que epigeneticamente ela está parada, ela não está funcionando. Por algum motivo ela parou de funcionar. E aí começa, como você está recebendo coisas que não são legais para o teu corpo e a célula não está funcionando mal, ela começa... Ele vai aumentando. E não só em relação ao câncer, né? Agora, infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu estou adorando a nossa conversa, a gente ficaria horas aqui falando, mas eu queria que o senhor deixasse, então, assim, um conselho para as pessoas, né? Como elas devem se cuidar para evitar que essas coisas não herdadas, que não necessariamente a gente precisaria desenvolver, o que a gente tem feito muito de errado, que o senhor, como pesquisador, estudante de epigenética, tem visto que nós estamos prejudicando o nosso corpo? A gente tem que ter, primeiro, parece assim, uma coisa que todo mundo já sabe, a gente tem que ter uma vida saudável, tá? Muitos anos atrás, a gente não tomava conta de absolutamente nada. Hoje a gente vê que as pessoas estão se conscientizando muito mais sobre isso, porque é verdade. Fazer ginástica, comer saudável, viver aquilo. As gerações hoje, entendeu, cara, não aguentam certas coisas que a gente, mais velho, assim, aguentava, que não era legal para a gente. Então, o problema todo é que não é todo mundo que está fazendo isso, mas o conselho é ser saudável, fazer ginástica, sempre ser comedido com tudo. Não beber muito, não fumar de jeito nenhum, isso é terrível, e ver o meio ambiente, entendeu, de uma maneira legal e preservar o meio ambiente. Assim, o que está acontecendo hoje com o sol, o calor e tudo que está mudando o meio ambiente está influenciando muito na saúde da população mundial. Por isso que tem muito mais câncer hoje, por isso que tem muito mais doença crônica hoje.
por mais, entendeu? Por mais que esteja muita gente fazendo coisas saudáveis, o meio ambiente está muito ruim. A poluição, o calor, o aumento de temperatura é um fator muito ruim para o corpo e faz com que a tua epigenética fique totalmente desregulada e você tenha doenças crônicas relacionadas com isso. Principalmente doenças crônicas relacionadas com a parte cardíaca, por exemplo. Então, o mundo tem que mudar, de uma certa maneira, mas você começa com você mesmo. Bom, agradecer a sua presença, espero que o senhor volte mais vezes para a gente continuar esse papo. Eu que agradeço. Foi muito interessante, obrigada. Nosso programa termina aqui. Se você quiser rever, é só acessar as nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube. A gente se encontra no próximo perfil. Até lá!